O silêncio em uma casa de daimyo, no Japão feudal de um inverno rigoroso, tinha um peso diferente. Uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo do primeiro raio pálido do amanhecer atravessar as portas de papel. Você acordou com o aroma sutil do tatame úmido sob seu rosto, o frio da manhã escorrendo pelos trapos do seu kimono áspero, envolvendo seu corpo como um lamento silencioso. Cada sombra naquela casa parecia respirar junto com você, imobilizando seus sentidos, tornando cada movimento uma decisão lenta e calculada. Você sentiu sob seus pés descalços o estalar quase imperceptível da madeira congelada, uma sinfonia delicada que ecoava contra as paredes silenciosas. O ar, pesado e frio, carregava o cheiro acre e tênue de incenso queimado na noite passada, misturado ao odor úmido da madeira velha e do chão que jamais deixava de estar frio. Tudo isso entrelaçado com o desconforto da lã puída do seu único agasalho, que já não oferecia o calor que seu corpo implorava. O pálido azul do amanhecer invernal tingia a aldeia do lado de fora, visível através de uma fresta na porta de correr, onde a névoa se amontoava sobre os telhados como um manto silencioso. Você sabia que, apesar daquela calma aparente, o dia começava com um ritual cheio de significado. O momento de servir o chá ao seu senhor, um gesto onde o silêncio pesava mais que qualquer palavra. Se hoje um sem bateria no celular nos desespera, naquela época, ver a última lasca de lenha virar cinzas significava algo muito maior. O fim da luz, do calor, da própria vida sossegada. Você lembrou disso enquanto se movia cuidadosamente pela casa. O tecido áspero do kimono arranhando seus braços, seus passos lentos e firmes, ecoando baixos e controlados no piso de madeira. Suas mãos se encontraram à chaleira, levemente tremendo no canto da sala, enquanto você repetia os gestos com a exaustão da rotina. Polir a cerâmica com cuidado obsessivo, preparar o chá sem pressa, cada movimento tão lento quanto o tempo que parecia se esticar naquela casa. O calor do metal e o sussurro da água fervente ofereciam um consolo fugaz, um toque de esperança entre a tensão crescente. Do lado de fora, o aroma forte da terra molhada despertava a memória dos dias em que ao menos uma fogueira compartilhada unia a aldeia. Agora, o único calor era esse, ofertado entre as paredes densas e a sombra do daimyo que se aproximava, silencioso e ininterrupto. Tudo acontecia em um compasso, ditado pela necessidade de não errar. De repente, o silêncio foi quebrado sem aviso. O cessar súbito dos latidos dos cães na aldeia. Você ouviu o olhar invisível entre vizinhos que se cruzou em silêncio. O estranho momento onde o mundo pareceu prender a respiração junto com você. Algo estava para mudar, e você percebeu que teria de estar pronto. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio que reinava na casa parecia ter engrossado como cicada.
parede consumisse o pouco calor remanescente e o transformasse numa quietude ainda mais densa, quase palpável. Você permaneceu imóvel por um instante, sentindo o ar congelado invadir cada espaço entre as costuras do kimono. A chaleira, agora vazia, repousava com o metal frio e opaco contra o tatame, como se tivesse absorvido toda a inquietude da noite. Seus olhos deslizaram até a porta de correr, onde a fresta estreita ainda deixava passar um fio da névoa azulada que cobria a aldeia. Lá fora, o mundo se estendia silencioso, ainda engolido pelo frio cortante. Mas dentro daquela casa, o silêncio tinha peso, carregava um aviso que você ainda tentava decifrar. Você sentiu o tecido áspero do kimono estalar levemente enquanto puxava os braços junto ao corpo, tentando aprisionar um mínimo de calor que te escapava. Ao pisar no chão de madeira, o som baixo, quase um sussurro, dos seus pés ressoou nas paredes. Você percebeu a umidade impregnada no ar, como se toda a casa estivesse suspensa num suspiro contido, esperando por algo. O aroma forte do incenso queimado na noite anterior se misturava agora àquela brisa gelada que, entrando de raspão pela fresta da janela. Um aroma de madeira molhada, frio, quase terroso, acompanhava seu passo lento e determinado. Você moveu as mãos para o lado, sentindo a parede de madeira fria sob a ponta dos dedos, o acabamento áspero que desfaia em pequenos fragmentos no toque, o cheiro misto de madeira envelhecida e musgo. Cada contato era um lembrete da fragilidade daquele espaço e da precariedade daquela manhã no inverno do Japão feudal. Lentamente você caminhou até o altar silencioso no canto da sala. Um aroma sutil de folhas secas fazia o ar naquele pequeno recanto parecer ainda mais denso. Suas mãos encontraram o tecido do pano que cobria a base, deslizando com cuidado para não perturbar o equilíbrio do lugar. Você segurou o recipiente de cerâmica que continha as folhas de chá. Seu peso ligeiro, o contorno irregular que contava histórias de mãos que modelaram aquele objeto com calma e reverência. A preparação do chá repetia-se na sua mente. Cada gesto, uma dança paciente entre a intimidade do ritual e o respeito pelo silêncio. Você colocou a cerâmica sobre o fogo brando da pequena estufa, o calor lento começando a subir, espesso e firme, enquanto seus pensamentos se alinhavam em torno daquele momento minucioso. O sussurro da água esquentando parecia quase um canto austero, quebrando com delicadeza a quietude. O frio continuava entrando pela porta entreaberta, e você sentiu os dedos endurecerem, as articulações protestando na demora para aquecer. Mesmo assim, cada movimento era medido, controlado, como se a pressa fosse uma traição àquele rito. Você inalou profundamente, o ar carregado do cheiro característico do chá começando a se liberar, um calor distante que se infiltrava devagar nos poros gelados. Lentamente você se aproximou da sala principal, onde o silêncio parecia ter ganho uma densidade nova, uma presença quase física. De repente algo mudou, um pequeno ruído abafado, quase imperceptível, o ranger de uma folha arrastada pelo vento fora da casa, ou talvez um som mais sutil, vindo de dentro. Seu corpo reagiu com uma suavidade febril, um alerta silencioso, mas você não se moveu imediatamente. Você sentiu o ar ficar mais denso, pressionando contra seu peito,
como se um desejo enorme de não errar, não ser notado pelo olhar invisível que percorria a aldeia, dominasse seus sentidos. O som dos latidos dos cães cessara abruptamente. O mundo parecia ter prendido a respiração junto com você, congelado naquele momento de espera. Então você ouviu passos, lentos, controlados, episódios abafados se aproximando pela frente da casa. Não havia desespero na música dos passos, mas uma presença resoluta que fazia oscilar o frágil equilíbrio entre o silêncio denso e o iminente movimento. Seus dedos encontraram a alça da chaleira com um leve tremor, buscando o aconchego daquele calor ainda presente e frágil. Sua garganta ficou seca, as papilas sensoriais afiaram, captando até o som mais leve da madeira sob os pés do visitante. Se afastou levemente, escorregando para trás com o corpo tenso, sentindo a lã puída do quimono contra a pele sensibilizada pelo frio. A chama da pequena estufa refletia na cerâmica polida, lançando sombras inquietas que se espalhavam pelas paredes. À sua frente, a porta de correr se moveu em um deslize lento e ruidoso, como se rompesse a proteção invisível que brotara naquela sala antes de amanhecer. O movimento carregou consigo um raio de ar frio e o aroma estranho de metal e terra misturados. Uma nota aguda na sinfonia de aromas daquele lugar. Você percebeu que não podia simplesmente permanecer ali imóvel. Cada segundo multiplicava a responsabilidade embutida em cada gesto seu naqueles minutos que se estendiam, infinitos e decisivos. Suas mãos, agora ligeiramente umedecidas pelo suor frio, resgataram o tecido grosso do quimono, apertando-o contra o peito num gesto quase ritualístico. Algo aguardava além daquela porta entreaberta, uma presença firme, silenciosa, que ecoaria sobre a madeira congelada e pelo ar gélido da manhã. Você percebeu, então, que a rotina cotidiana se fragmentava, dando lugar a um momento onde cada movimento poderia determinar o rumo do que viria depois. E assim, o passo seguinte foi dado. Não um avanço apressado, mas uma escolha delicada entre se revelar ou se esconder no silêncio crescente que cercava a casa do daimyo. A fresta se fechou lentamente, como uma promessa contida, e algo mudou no ar, uma sombra se alongando, prestes a envolver você. O deslizar da porta de correr retomou sua quietude, deixando para trás um silêncio mais denso, carregado de significados não ditos. Você permaneceu imóvel, sentindo o ar frio que atravessara a fresta penetrar em cada célula do seu corpo. Um convite involuntário para se mover, para agir, mesmo que lentamente. O frio parecia agarrar-se ao seu quimono como se o tecido pudesse guardar em si o peso daquela manhã. Seus olhos buscaram novamente o espaço aberto da casa. A luz tênue que entrava já não era apenas a do amanhecer, mas um azul sombrio que parecia conjurar sombras longas, como dedos esticados, espalhando-se preguiçosamente pelo chão e pelas paredes. O movimento se dilatava no tempo. Cada som, cada aroma, cada textura captada pela pele ecoava como uma nota baixa, prolongada, num acorde que você aprendera a ouvir com reverência. O piso sob seus pés descalços rangeu de leve, ecoando a hesitação do seu corpo. Você deslizou os dedos pelas ripas da madeira fria, sentindo as fendas ásperas que pareciam sussurrar histórias antigas, esquecidas.
O ar tinha um cheiro mais intenso de terra úmida, resultado da névoa que se entrelaçava com o ar da casa. Um odor profundo, meio amargo, quase metálico, que cortava a monotonia do incenso queimado, agora quase apagado. A inquietação insinuou uma dança lenta em seu peito. O silêncio quebrado pelos passos que ainda não se veem, pela respiração quase imperceptível do mundo ao redor, a expectativa de algo que, apesar de invisível, já se fazia sentir com a pungência de uma brisa gélida. Você sentiu o tecido áspero do kimono apertar a pele. Um abraço simples, quase trêmulo, buscando calor onde ele parecia não existir mais. Cada movimento seu no espaço é calculado. Seus pés apoiaram-se com cuidado, evitando qualquer estalo que denunciasse sua presença. Você deixou que o olhar percorresse outra vez o altar, o espaço sagrado onde repousam os objetos que estabilizavam a rotina e protegiam a casa das incertezas. O frágil equilíbrio entre o mundo exterior e o seu refúgio parecia suspenso naquele instante. Era um momento em que o tempo por si só já se arrastava, com passos lentos e medidos, uma preguiça quase dolorosa no ar. Você respirou fundo, tentando encher os pulmões com o ar úmido e frio que se infiltrava pela fresta da porta. O cheiro da madeira molhada misturava-se agora com um aroma sutil, estranho, mais pesado. Talvez o ferro de alguma arma próxima, ou o metal que confere um presságio que só sua intuição poderia desvendar. A contração na base do seu estômago tornou-se uma companheira silenciosa, insistente, que não cedia, apesar de seus esforços para focar no calor fugidio da chaleira esquecida. Suas mãos afundaram no tecido áspero do kimono, gorduroso do uso e do frio, fazendo uma prece silenciosa enquanto os sons lá fora diminuíam até um quase silêncio absoluto. O mundo lá fora, Facida, parecia congelado num instante irrevogável. Você sentiu aquela quietude, profunda, sem concessões, descendo pesada sobre a aldeia, onde até o eco dos passos parecia ter aprisionado o ar em volta. Uma brisa sutil voltou a sussurrar pela fresta da porta, com um gemido leve, arrastando consigo uma folha seca que roçou o chão. Distante e tímida, você sentiu o coração apertar, cada batida como uma pulsação lenta, a pedir silêncio e cuidado. Nos olhos, a névoa que cobria o exterior parecia romper devagar, deixando entrever o contorno incerto de alguém ou algo movendo-se com a gravidade de um segredo. Você não se moveu. Recolheu a si mesmo num gesto tão simples e antigo quanto os próprios ritos daquele lugar. Um gesto claro no tempo lento. Você se recolhia. O aroma do chá ainda flutuava preguiçoso no ar, carregando uma calma temporária, um calor que não se deixava apreender. Você sabe que cada segundo guardava a fragilidade das coisas, que mantém a ordenação do dia, como o fio tênue entre o calor fugaz e o frio que fica. O som distante da madeira que rangeu, talvez uma terceira vez, pareceu sincronizar com a batida firme de seus próprios passos invisíveis. Você sentiu as paredes apertarem-se, como se todas as marcas antigas do tempo, as rachaduras e o pó,
o braço em uma tensão concentrada naquele momento de suspensão. Um instante antes imaterial, agora tangível, que transformava o espaço familiar em um palco de possibilidades silenciosas, sombrias e inevitáveis. Seu corpo permanece tenso, mas controlado, enquanto seus dedos exploram novamente a superfície fria da cerâmica do chá, buscando um contato, uma âncora para resistir ao medo contido. O vapor que sobe suavemente da chaleira já é nada mais que um frio resíduo. Você se prende a essa pequena dança do ritual, polir novamente o recipiente, ajeitar levemente o pano sobre a mesa, respirar o aroma delicado, tão frágil quanto a esperança. O crepitar distante de um fogo, tímido, talvez uma fagulha que escapou da chaminé em outra casa, oferece um fugaz lampejo de conforto. Você percebe o contraste entre aquele calor distante e o frio constante que invade a sua pele, aumentando a ansiedade de não ser descoberto. Cada som do lado de fora, cada movimento sutil da brisa na folha seca, amplia sua sensação de ser um segredo prestes a se revelar. Mais um passo foi ouvido, sólido, concreto, direto para o limiar da casa. Você sentiu a madeira do degrau rangeu sob o peso controlado daquele ser que se aproximava. O ar pareceu prender a respiração de novo, e você captou o cheiro de terra úmida misturado a algo mais vivo, algo que não ousava nomear. O silêncio pesou inteiro, absoluto, enquanto seus olhos fixavam a sombra vagarosa que se projetava no chão gelado. Mesmo sem saber exatamente o que vinha, você entendeu antes do som seguinte que algo mudaria para sempre naquela casa. O vento parecia carregar um sussurro, uma promessa urgente, e naquele fim tênue de manhã, só antes do nascer do dia, você sentiu o peso da respiração do mundo amarelar, enquanto a porta de dentro deslizou mais uma vez, mais lentamente que antes, abrindo-se para o desconhecido que aguardava. O abrir lento da porta triturou a quietude que se materializara ao seu redor, insinuando um alarme sutil que se espalhou na espinha. Você se deteve, desafiante, como uma sombra projetada contra o azul gélido do amanhecer que ocupava a soleira. Cada gota de frio que se infiltrava nas frestas parecia uma lâmina delicada, sussurrando de forma aguda na sua pele exposta. A inércia inicial deu lugar a uma respiração medida, profunda, como se o ar tivesse engessado seus pulmões, pedindo calma. Seus olhos buscaram novamente o entorno, captando o movimento do ar que enrolava sombras tenazes nas paredes, manipuladas por um vento invisível que atravessava as janelas entreabertas. A casa parecia ainda maior, sob o peso daquele silêncio carregado. As texturas familiares da madeira, pedra e papel pareciam esfriar de forma quase conspiratória, um convite para que você afundasse na paciência do momento eterno. Sentiu a aspereza do tecido do kimono, desejando prender a pouca energia que atravessava seu corpo, um amparo frágil contra o invasor. O rangido quase abstrato da madeira sob seus pés trouxe uma lembrança tênue do último lampejo de calor da estação anterior, misturado ao cheiro úmido que impregnava o ar, uma mistura de musgo e terra molhada. Você deixou que seus dedos percorressem o chão, sentindo o frio se insinuar entre as ranhuras, a textura dura que parecia deslizar contra a pele delicada do seu pé, tornando cada contato uma experiência prolongada, lenta, quase ritualística. Ainda imóvel,
Permitiu que os sons do exterior se filtrassem da aldeia. Um leve sussurro de folhas ao vento, o roçar arrastado de gravetos, um eco distante de madeira trincando, tudo envolto em uma calma paradoxalmente tensa, que apertava seu peito com uma mão invisível. À distância, um sino tocava, suave e espaçado, um ritmo dilatado que também parecia se arrastar para dentro da casa, diluindo a quietude com uma cadência pesada, e naquele instante quase impossível de ignorar. Você sentiu uma força quase magnética, puxando seus passos para longe do altar, atraindo-o para a passagem que levava aos fundos da casa. A madeira da estrutura parecia pulsar com uma história que se revelava apenas para aqueles atentos ao murmúrio das sombras. Uma promessa lenta de descobertas que se arrastavam com um passo atrás do outro. O ar, carregado de umidade e frio, fundia aromas de terra molhada com o leve acréscimo de ferro, como se algo invisível e ancestral rondasse próximo, atravessando a linha tênue entre o natural e o presagiado. Seu corpo vulnerável aprendeu a traduzir cada som mínimo, o deslizamento do tecido do kimono, o bater do coração, o silêncio dos passos que não ousava dar. Você percebeu a temperatura diminuir. Ainda mais, o ar entrando pelos cantos da casa como dedos frios, levando o calor embora e deixando em seu lugar uma urgência tênue, uma agitação silenciosa. A mão pousou sobre a parede ao seu lado, sentindo a textura áspera do cipreste, o frio que se alojava nas ranhuras, um contato que era ao mesmo tempo um lembrete de sua efemeridade e resistência. Passo a passo, você avançou pelo corredor estreito, onde a luz azulada que escapava da janela parecia se esticar lentíssima, alongando as sombras até que elas quase se tornaram parte do próprio ar que você respirava. Cada centímetro do espaço parecia exigir toda a sua concentração, uma dança lenta e calculada entre o seu corpo que queria se mover e a necessidade de não entregar seu silêncio. A sensação de estar preso e livre ao mesmo tempo transbordava em seu peito como uma corrente gelada. No fim do corredor, uma porta menor chamou seu olhar. O cheiro mais forte de ferro ganhou presença e peso quando você estendeu a mão para tocar a superfície fria. O suor gelado se misturando à textura grosseira que afundava levemente sob a pressão dos dedos. O silêncio ali era absoluto, um convite a segurar a respiração, a dominar qualquer ímpeto. Durante um instante que pareceu alongar-se como fumaça, você percebeu a respiração rendida do mundo lá fora. O eco quase inaudível de algo que circulava lentamente no ar. Antes que pudesse decidir o próximo movimento, um som vívido quebrou a suspensão. Uma batida discreta, porém firme contra a porta. O impacto foi lento, quase cerimonial, um anúncio cuidadoso de uma presença silente. Você sentiu o impacto ressoar pelo corpo, o frio intensificando-se quase em resposta, erguendo arrepios que protestavam subterraneamente contra o silêncio sólido que o rodeava. Você recuou alguns passos, sentindo a madeira atrás dos seus pés queixar-se na medida exata para não quebrar o delicado equilíbrio instalado. O tecido do kimono deslizou, produzindo um som áspero que se misturou àquela nota aguda do vento. Olhou através da fresta estreita da porta e viu a sombra longa e imóvel ficando mais nítida, com contornos que quase se fundiam à névoa faminta que convidava para o frio do lado de fora. Foi então como um sussurro da casa se movendo em resposta, ou talvez da sua própria respiração entrecortada, que a lâmina gelada da incerteza
cortou o ar pesado. Aquela figura que aparecera era algo ou alguém que reverberava um silêncio mais antigo, um segredo oculto entre as paredes, que você agora sentia pulsar sob as pontas dos seus dedos. O mundo pareceu soltar uma pausa tão funda quanto a escuridão que ainda insistia na aldeia, e você se sentiu simultaneamente menor e parte de algo imenso, como se o silêncio que sempre acompanhara cada manhã ali fosse uma promessa e um aviso ao mesmo tempo. Você ainda sentia a porta entreaberta, o espaço onde o desconhecido espreitava, e soube que o próximo passo, lento e inevitável, seria uma travessia profunda, um convite para adentrar a sombra que começava a crescer à sua volta, deslizando quente entre as frestas frias do seu refúgio. E ali, naquele suspiro estendido entre o amanhecer e o que viria depois, você percebeu que o futuro da casa e o seu próprio silêncio estavam entrelaçados, num instante que jamais saberia se foi um começo ou um fim. A folha seca que rodopiava pela porta pousou silenciosamente no chão, exatamente no momento em que a fresta da janela se fechou, abafando o último fio do amanhecer azul, imergindo você na escuridão que se alongava, densa e inevitável. A porta deslizou silenciosa como uma sombra que se estendia pelo chão gelado, encerrando atrás de si o pouco de luz azul que insistia em escapar do amanhecer. Você ficou ali, imóvel, o vazio do corredor diante de si, carregando não só o peso do silêncio, mas a expectativa que parecia crescer como uma neblina densa e vibrante no ar frio. O tato do quimono áspero contra a pele tornava-se um lembrete constante da fragilidade de seus passos, lentos e precisos, medidos para não quebrar o frágil pacto de silêncio que ainda mantinha a casa inteira suspensa. Seus pés descalços aproximaram-se do altar, cada movimento carregado da intenção quase religiosa de preservar a ordem daquela manhã fria, onde o calor fugia entre as frestas e o ar se tornava quase sólido. Você apoiou a palma da mão na madeira da mesa, sentindo a superfície fria e áspera sob a pele, a fibra antiga que quase parecia respirar junto com você naquela quietude. O aroma do chá restante envolvia o ambiente, um calor nostálgico, preso em cada gota de vapor que ainda escapava, misturando-se ao cheiro penetrante da terra molhada lá fora, que parecia se infiltrar pelo piso e pelas paredes na forma de um convite silencioso e urgente. Um leve estalo a reverberou próximo. Seu corpo inteiro permaneceu em alerta, mas os movimentos continuaram, suaves, sem pressa. O sussurro da casa se intensificava e percebeu os passos que se aproximavam, não pelo chão de madeira, mas guiados por um ritmo diferente, talvez sobre pedras ou folhas ressequidas. Um som irregular e distante que contrariava a uniformidade do ambiente. Você voltou a tocar o tecido do quimono, apertando-o contra o peito, uma âncora silenciosa contra o medo latente que pulsava em cada respiração. A sombra que atravessava a casa parecia avançar, lenta, como se o próprio tempo tivesse decidido alongar-se para preservar cada mínimo instante daquela iminência. Os ventos externos murmuravam histórias antigas enquanto passavam pela fresta da janela, carregando a fragrância úmida do lago congelado
que ficava além das árvores retorcidas. A madeira da casa gemia baixinho, sob o peso das temperaturas. Uma canção melancólica que só podia ser ouvida por ouvidos atentos e corpos que ainda não sucumbiram ao frio. Você sentiu as mãos endurecerem com o frio intenso, mas se recusou a desistir do ritual do chá, recolhendo a pequena cerâmica do altar com um cuidado quase obsessivo, polindo sua superfície com o tecido já gasto e frio, num movimento repetido, lento, que dava ritmo ao tempo enquanto sons insistiam em se aproximar. Ao longe, um sino soou, seu badalar profundo e espaçado como um lembrete do inexorável passar do tempo. Cada eco suspenso por entre as paredes finas e o silêncio pesado. Você deixou que o som penetrasse sua mente, dilatando o espaço entre os pensamentos, carregando a atenção para o espaço entre o que é visível e o que se esconde nas sombras. O ar continuava denso, saturado de um frio que parecia erodir a luz, tornando cada cor mais opaca, cada sombra mais longa. Você sentiu o piso sob os dedos dos pés, a placas de madeira endurecida que escondiam pequenas fissuras e irregularidades onde o frio se concentrava com maior força. E foi cuidadoso para não criar nenhum ruído que pudesse denunciar sua presença. No instante seguinte, um ruído breve, quase imperceptível, fez o coração saltar. Um leve arranhar, talvez o roce de uma própria sombra contra outra, ou o movimento delicado de folhas secas empilhadas no canto do pátio, que o vento empurrou delicadamente para a soleira. Você não se moveu, rígido e atento, sentindo o peso do momento escorrer pelos membros como um frio mais profundo que o do ambiente. Então, a porta lateral, aquela que dava para o pequeno jardim interno, rangeu em um deslizar quase irreal, a madeira dilatando-se ou contraindo-se como um corpo que desperta depois de longo sono. A atmosfera naquele cômodo mudou, o ar tornou-se ainda mais pesado e carregado, como se o espaço tivesse sido preenchido por presenças invisíveis, observadoras e aguardantes. Você, impedido pelo ritual, pelo instante sagrado do chá, sentiu as mãos travarem na cerâmica, sentindo as imperfeições pelo toque, como se a textura do vaso pudesse transmitir uma calma fugidia, um amparo silencioso para o que estava por vir. A tensão no corpo aumentou, o frio tomou outra dimensão, penetrando os ossos e se instalando com uma quietude agressiva que parecia quase recheada de significados. Mais um passo foi dado lá fora, firme e deliberado, como uma sombra que avança pela névoa. Você percebeu o cheiro metálico do ferro mesclado à terra molhada, traços daquele cheiro profundo e ancestral que acompanhava a forja das lâminas. O silêncio cortante dos samurais invisíveis que rondavam a vila. Você se afastou do altar, movendo-se com um cuidado quase ritualístico para a direção da porta principal. A manhã gélida começava a se dissipar lentamente, mas a sensação de que algo estava para romper o equilíbrio se intensificava. O ar carregava a promessa de um confronto silencioso, não nas armas, mas nas sombras e nos gestos trêmulos. Seus dedos encontraram o batente da porta, a madeira fria com a aspereza do tempo, e apertaram ligeiramente como um gesto de preparação e despedida. Você percebeu a respiração prender por um instante, o corpo inteiro aguardando o ato seguinte,
sabendo que o silêncio havia se quebrado naquele limiar. Ao espreitar pela fresta, não viu o rosto, apenas uma sombra alta e imóvel que se desvanecia na névoa matinal, como se ela própria fosse a extensão do inverno que invadia o mundo. O frio que escapava daquela figura parecia congelar a esperança, e por um instante o mundo inteiro parecia suspenso entre o último suspiro do amanhecer e o primeiro frio da mudança. E você soube, com a certeza que apenas o silêncio pode carregar, que o próximo passo seria decisivo, uma escolha que não se faria com pressa, mas com o peso de muitas noites silenciosas e a constante reverência ao inevitável que se ocultava dentro daquela casa ancestral. O silêncio ainda pairava pesado, quase denso demais para ser apenas ausência de som. Você permaneceu imóvel, sentindo o frio insistente que teimava em penetrar o tecido áspero do kimono, como se cada fibra guardasse o hálito gelado do amanhecer. Seus olhos buscavam abrigo na penumbra azulada que se filtrava pelas frestas estreitas, espalhando sombras longas e lentas, como dedos esticados que tentavam alcançar algo. Além da casa, o ar carregava o cheiro profundo da madeira úmida, misturado a um leve toque metálico, como se o próprio tempo tivesse deixado marcas invisíveis e frias sobre cada superfície. Você sentiu o baque sutil da respiração presa, o murmúrio tímido do mundo ao redor, tão contido que parecia estar prestes a explodir em sopro. A chama trêmula da pequena estufa lançava luz amarelada que dançava contra as paredes, lançando sombras que se espreguiçavam, estendendo-se no ritmo dos seus pensamentos silenciosos. Com dedos cuidadosos, você pousou a palma na madeira fria da mesa, sentindo as imperfeições da superfície, as ranhuras que falavam de séculos carregados em silêncio. Apertou levemente o tecido do kimono contra o peito, buscando segurar não apenas o calor fugaz, mas também a calma quase perdida entre as tensões da manhã. O vapor ainda tênue do chá flutuava, trazendo um calor distante que parecia tentar invadir sua pele, ainda rígida pelo frio. A casa parecia respirar com você. Cada rangido pausado da madeira, cada sussurro do vento que se infiltrava pelas frestas, era uma nota baixa e contínua numa melodia invisível. Seus passos lentos e decididos ressoavam mínimos no corredor, cada contato com o piso sendo deliberado como uma conversa silenciosa entre o corpo e o espaço que circundava. O tecido do kimono arranhava sua pele sensível enquanto você se movia. Um toque áspero que trazia à tona a realidade daquele momento gelado. Você se aproximou novamente da porta que dava para o jardim interno, sentindo o ar mais frio intensificar a presença do inverno, moldando a sensação de vazio e de alerta que pesava sobre a casa. O cheiro da terra molhada, misturado ao aroma da madeira antiga, tomava conta, enquanto uma folha seca rodopiava preguiçosa, ainda presa à brisa lenta, antes de pousar sem som algum na soleira. O silêncio mudou. Um ruído, um som delicado, como um toque hesitante. A madeira ressecada, cedendo apenas o suficiente para anunciar uma presença que até então parecia parte do ar frio. Seus sentidos se aguçaram.
O som de passos firmes, calculados, aproximava-se com uma calma que não permitia pressa. Era a solidão partilhada entre você e o visitante invisível que se movia pela névoa. Você sentiu a tensão subir como um manto pesado, envolvendo cada músculo numa espera silenciosa. Não havia espaço para tremores, só para a rigidez precisa de quem sabe que cada gesto pode decidir um destino. A sombra longa, projetada pela luz tênue, tornava-se uma extensão tímida da ansiedade que crescia, enquanto o ritmo dos passos ressoava uma prece ausente, uma dança delicada entre o medo e a determinação. Então, delicadamente, você recuou, deslizando os dedos pelo batente frio da porta principal, sentindo a textura gasta, os vestígios do uso obstinado. O ar parecia mais denso ali, comprimindo o peito em cada suspiro. O frio se insinuava como algo vivo, sussurrando contos não contados em cada corrente que atravessava a casa. Você sentiu o tecido do kimono ser puxado, um ato quase reflexo para conter a fragilidade que ameaçava se mostrar. Seu olhar foi para o altar, onde os restos da cerimônia do chá ainda guardavam um sopro de espiritualidade silenciosa. O vapor havia desaparecido faz tempo, mas o calor em potência permanecia, um resquício lento e constante, uma linha tênue entre o conforto fugaz e o frio potente que invadia seu corpo. A fragilidade daquele momento se misturava com a força silenciosa que você cultivava em cada respiração. Mais um passo distante quebrou a quietude. Os sons lá fora, modulares, prensados sob o peso da névoa e do vento, soavam como um sussurro ancestral, trazendo consigo o aroma forte do ferro e da terra úmida, o cheiro inconfundível das armaduras velhas e do metal frio que se esconde no mundo dos homens. A aproximação não se fazia por acaso. Era um movimento calculado, decidido, parte de um ritmo antigo que você conhecia, respeitava e temia. Você caminhou com aquela necessidade quase sagrada, sentindo o rangido abafado sob os pés, aprendendo a decifrar o tempo esticado entre cada som, entre cada sobra. O calor dos dedos perdeu um pouco o vigor à medida que a expectativa se tornava uma presença corpórea, um peso que apertava o coração sem pressa, como se o mundo tivesse desacelerado junto com sua própria respiração. Na penumbra crescente, algo começou a se revelar. Uma sombra que não pertencia mais ao interior da casa, tampouco ao exterior congelado, mas a um lugar entre os dois, em limiar onde o conhecido se desfez para dar passagem ao incerto. Você sentiu a pele arrepiar pelo encontro desse desconhecido. Um evento que, embora silencioso e lento, parecia prestes a alterar para sempre o equilíbrio delicado daquele inverno eterno. E quando a porta lenta deslizou mais uma vez, deixando escapar um fio de luz azulada quase espectral, você soube que o silêncio jamais seria o mesmo. O ar carregou um novo peso, frio e urgente, enquanto a presença misteriosa cruzava o limiar do seu mundo, convidando-o para um caminho onde cada passo seria uma decisão, lenta, lenta, até o que viria depois. O ar na casa parecia um suspiro retido, denso de uma quietude que pesava sobre cada centímetro de madeira e papel. Você sentiu o frio se aprofundar, envolvendo o kimono com um abraço gélido que persistia, mesmo com o calor tênue que a chaleira deixara escapar.
Cada respiração sua desenhava pequenos círculos de fumaça no ar frio, que se dissipavam lentamente, como se a casa recusasse expandir seus espaços já tão limitados. Você avançou um passo, então outro, os pés descalços tocando o piso com uma delicadeza quase reverente. O som abafado era em diálogo mudo entre seus membros e o silêncio congelado. Seus dedos passearam suavemente pela superfície da mesa, sentindo as imperfeições antigas da madeira, enquanto o tato esquadrinhava histórias gravadas naquele grão erodido. O aroma do chá flutuante ainda preenchia o ar, agora misturado ao perfume musgoso e pesado da terra molhada, que escapava pelas frestas da porta entreaberta. O corpo respondeu ao frio com uma tensão sutil. Você puxou o tecido áspero do kimono contra a pele, buscando um conforto fugidio, um resguardo diante da dança silenciosa das sombras crescentes ali dentro. A névoa azul que atravessava a fresta da janela parecia alongar as formas ao redor, formando dedos longos que se estendiam preguiçosos, como se respirassem junto com você. Você se apoiou devagar na parede, sentindo a textura fria e levemente úmida do cipreste, seu cheiro profundo, terra úmida, madeira viva, quase palpável no ar denso. Os sentidos se intensificaram, o farfalhar distante de folhas que o vento movia lá fora, o leve rangido da madeira que cedera ao frio. Em algum ponto da casa, cada som, por mais sutil, parecia aumentar o peso da espera. Seu olhar percorreu a penumbra, pousando no altar silencioso que guardava restos do ritual do chá. Você percebeu o perseguir tênue do vapor que se dissipava, um resquício de calor esquecido, tão efêmero quanto o silêncio que parecia pender sobre o espaço. Mãos cuidadosas fizeram um movimento repetido de polir a cerâmica com o tecido frio, um gesto tão antigo e familiar quanto o tempo que ali se arrastava. Um ruído sutil mudou o ambiente. Passos que não eram seus, passos que progrediam através do mato úmido fora da casa antes de chegar ao limite da madeira congelada. Você sentiu o silêncio se romper num fio e, mesmo assim, continuou imóvel, consciente de cada centímetro do corpo que se encolhia contra o frio. E a tensão, o cheiro, agora mais presente, trouxe o ferro mesclado à terra, uma nota forte, quase metálica, que se alojava na respiração como um presságio mudo. Enquanto a sombra que você ainda não via se aproximava, você notou que a casa parecia prender a respiração, as paredes absorvendo o peso daquela aproximação. O odor da fumaça distante de uma fogueira quebrava o ar pesado, oferecendo um respiro tênue, uma promessa escondida entre as partículas de poeira que flutuavam na luz azulada e difusa insistente. Levou a mão ao kimono, abraçando o tecido áspero e gasto, um amparo silencioso contra a solidão que se instalava, contra a demanda de estar alerta em cada segundo suspenso no tempo. O peso dos instantes era um manto que exigia atenção cuidadosa, movimentos calculados e a soberania da paciência. Do lado de fora um sino tocou, seu som profundo ressoando por entre o tecido espesso da névoa. Um pulso lento que conectava o mundo visível ao invisível. Você sentiu seu peito apertar a cada badalada dilatada, as ondas do som escorrendo até as raízes do corpo,
impulsionando uma necessidade taciturna de permanecer firme diante da iminência. Você deslizou pelo corredor com passos cuidadosos, sentindo as fendas do piso sob a ponta dos pés. Cada ressalto uma nota discreta dentro da sinfonia tépida daquela casa ancestral. O frio perturbava as articulações, tornando cada movimento lento e pesado, enquanto a luz azulada fazia do espaço um palco pintado pela sombra e pelo silêncio. Ao alcançar a porta que se abria para o jardim, você sentiu o ar gelado envolver o corpo como um véu translúcido, misturado ao cheiro pungente da terra molhada, ao aroma terroso que parecia agora pairar mais perto. O ar parecia carregar um peso novo, um convite oculto que velava por algo escondido entre as sombras das árvores retorcidas e da névoa rasteira. Você hesitou, sentindo uma vibração silenciosa, mas firme, que veio do próprio chão sob seus pés, uma reverberação tênue, que parecia sincronizada com o próprio ritmo dos seus pensamentos. A atmosfera mudava, fluía de uma expectativa suspensa para algo entre o medo e a atenção plena. Um sutil toque contra a porta interrompeu o ar imóvel. Não um som agressivo, mas um chamado lento e cerimonial, a batida quase reverberando nas paredes ao redor. Você sentiu um frio mais profundo percorrer a espinha, uma corrente que despertava os sentidos para o delicado limite entre o conhecido e o iminente desconhecido. Seu corpo recuou alguns passos, mãos apertando. Firme o tecido do kimono contra o peito, um gesto para se ancorar. A luz morna da estufa lançava sombras dançantes que se misturavam aos contornos da porta, alternando figuras que se tornavam frágeis e indecisas. Pela fresta estreita, o formato de uma figura começava a se definir, alta, imóvel, absorvendo a névoa gelada com uma calma que parecia parte da própria madrugada. O ar entre vocês estava carregado de um silêncio ancestral, uma troca muda onde nada precisava ser dito, mas tudo estava em jogo. Você sentiu o corpo inteiro responder, um misto de prontidão e resignação que se condensava em cada nuance do momento. O frio parecia ainda mais intenso, despontando uma sombra densa dentro da casa, enquanto a porta deslizou lentamente mais uma vez, como um suspiro que anuncia o inevitável. Naquele instante suspenso, você percebeu que o silêncio jamais voltaria a ser o mesmo, que a quietude ancestral da casa se fragmentava, dando passagem a uma presença que, lenta e firme, desenhava no ar a promessa de uma mudança irrevogável. A folha seca rodopiou pelo chão frio, pousando suavemente, enquanto o mundo ao redor se preparava para o próximo movimento, aquele que você sabia, sem precisar dizer, iria deitar sobre tudo como uma sombra longa e fria, prestes a deslizar para o que viria depois. O ar carregado dentro da casa parece ter enrijecido ainda mais. Cada respiração que você toma se mistura ao frio que insiste em se infiltrar pelas dobras do kimono. O tecido áspero roça contra a pele. O contato é um lembrete constante da fragilidade de seu corpo diante da vastidão silenciosa que o cerca. Você sente, sob as solas descalças, o piso de madeira frio e resistente,
como se a própria velha casa resistisse junto com você à invasão gélida daquele inverno impiedoso. Seus olhos gravitam de novo para a fresta da porta, onde a névoa azul ainda se aglomerava, quase viscosa, cobrindo o limite entre o interior e o mundo lá fora. A sombra que se delineava se torna mais nitidamente uma presença, firme, imóvel e carregada de uma calma silenciosa que parece arrancar o ar de seus pulmões com delicadeza, mas sem concessões. Um suspiro consciente escapa de sua boca, quase inaudível, enquanto você sente a tensão se espalhar lentamente pelos ombros como uma teia invisível. O coração bate, não acelerado, mas pesado, cadenciado, cada pulsaço uma pedra que afunda mais fundo no lago escuro da quietude ao seu redor. Você sabe que aquele instante será dilatado na memória, um pedaço de tempo esticado ao limite do suportável. Suas mãos buscam o calor fugidio da cerâmica do chá, agora fria ao toque, mas ainda tão familiar, que parece encorajar uma fração de alternativa paz. Você afaga o vaso rodado em suas palmas, deixando os dedos deslizarem devagar pelas imperfeições do barro, sentindo-se ancorado por aquela continuidade silenciosa. Elo tênue que liga o presente incerto aos rituais que definem seu pequeno mundo. Cada som externo agora parece carregado de peso e significado. O farfalhar das árvores distantes, o estalar da madeira que cede sob o frio, o brando eco dos passos que não se manifestam dentro, mas que você sabe marcam a proximidade do desconhecido. Você se dobra pequenos instantes sobre esta vida suspensa, absorvendo a textura do silêncio e deixando-o preencher a casa. Como um tecido espesso e imóvel, você avança com cautela, movendo-se quase como se dançasse entre as sombras líquidas que a luz azul tingia no chão de madeira. Cada passo é uma conversa de silêncio e tato, e a casa parece sussurrar uma recepção solene para esse movimento delicado, quase sagrado. O aroma do incenso queimado ainda pendura no ar, amarelo e tênue, misturando-se com o odor frio da terra molhada que se infiltra pelas frestas da porta e janela. Seu corpo sente, em cada músculo, o peso da espera, esse tempo estendido que se projeta como uma sombra longa projetada pela lenta passagem do amanhecer. O frio se aloja em seus ossos, mas o calor psicológico daquele ritual, a preparação do chá, a reverência pelo silêncio, é um fogo invisível que mantém seu corpo em alerta, encorajado pela familiaridade e pelo controle que a rotina lhe concede. Você retorna ao altar, onde os objetos reverberam uma calma ancestral. As folhas de chá repousam silenciosas dentro daquele recipiente de cerâmica, seus contornos gastos e suaves, testemunhas de gestos que agora parecem feitos em câmera lenta. A fumaça quase invisível, que ainda se eleva do fogo morno da pequena estufa, trêmula em sincronia com sua respiração. Uma dança lenta que arremata a atmosfera antes da próxima nota da manhã. Mas nada permanece imóvel por muito tempo. Um som rompe tenuemente a quietude, primeiro um sussurro distante, como o leve arrastar de uma folha pelo piso, depois passos mais evidentes que arrancam ecos delicados contra a estabilidade da casa. Você sente essa invasão, essa ruptura suave, que já era esperada e ainda assim desconcerta.
Seu corpo se encolhe pouco, o tato se aguça. O tecido do kimono se arrasta em um leve estalo. Sob a porta, a luz azulada vacila. Um espaço entre o conhecido e o remoto se abre como uma fissura no silêncio. Você pode perceber o cheiro pungente de ferro e terra, uma mistura antiga, carregada de histórias não contadas, de segredos que a casa busca guardar. Lentamente, com a paciência de um ritual preenchido de reverência e medo, você se aproxima da porta principal. Cada passo revela novas nuances do ambiente. A textura da madeira fria, a respiração própria das paredes, o leve tremor do ar que carrega cheiro de fumaça e da umidade oriunda do jardim congelado lá fora. A casa parece prender a respiração junto com você. Quando suas mãos apoiam a palma na superfície fria do batente, o mundo parece se dissipar em um momento alongado, onde cada segundo se resolve em um eco lento dentro do peito. O som do sino que soara antes ao longe fica preso nas paredes, um pulso vago que pesa no ar como um aviso ancestral. Você sente a latitude do tempo encolher, concentrar-se como o ar antes da tempestade. Na fresta da porta, o contorno da figura permanece sólido e imóvel. Os matassás da névoa roçam seu corpo com dedos gelados, como se o inverno aclamasse aquele visitante e você em igual medida. Seu corpo inteiro se curva, num reflexo cálido e antigo, quase um gesto de rendição ao instante, a presença obscura que se delineia entre o conhecido e o abismo. E quando a porta desliza mais uma vez, lenta, quase em reverência, você percebe a sombra que permanece atrás dela. Não uma ameaça apressada, mas um desafio silencioso, a promessa contida de que dali em diante a casa jamais será a mesma. A névoa parece condensar-se entre vocês, a respiração do inverno crescendo em intensidade. Um leve fio de fumaça escapa da chaminé, enquanto a luz azulada do amanhecer se apaga suavemente, dissolvendo as fronteiras entre o dia que começou e a escuridão que se aproxima. No frio cortante que invade tudo, você sente uma certeza inquietante. No coração daquela casa de madeira, entre o silêncio e o vazio, algo quebrou, e não há retorno. Um segredo antigo, distante, agora pronto a emergir do silêncio. A porta se fechou com um deslizar lento e definitivo, como se o mundo que havia estado suspenso por longos minutos finalmente se curvasse ao inevitável. Você permaneceu. Ali, num silêncio agora menos frio, carregado de uma calma de quem sabe que o que estivesse por vir já não escapava ao seu controle. Ou, pelo menos, não mais naquele instante. A sombra que antes desenhava incertezas diluiu-se no azul suave que preenchia o espaço, deixando para trás uma casa envolta numa quietude que já não oprimia, mas acolhia. Você permitiu que o corpo se desprendesse da tensão antiga, cada músculo relaxando aos poucos, como a madeira que cede lentamente ao calor sutil de um fogo morno. A fragrância fraca do chá, agora quase ausente, ainda sussurrava retenções de conforto, um fio invisível que o ligava às nuances mais profundas daquele refúgio. A rotina, tão diferente, tão distante da pressa moderna, parecia finalmente reintegrar-se à sua pele, ou talvez fosse a sua mente, agora desacelerada,
que se assentava no ritmo natural do silêncio. Os passos que antes indicavam proximidade tornaram-se memórias silenciosas. A figura que invadira o limiar da casa havia se desfeito no vento gélido do inverno, levando consigo a febre do medo e da expectativa. A aldeia, do lado de fora, respirava um ar igualmente suspenso, onde o frio persistia, sim, mas já não carregava o peso de uma ameaça oculta. O mundo continuava seu curso, lento e inexorável, enquanto o sol surgia timidamente no horizonte, pincelando as árvores retorcidas com uma luz dourada que pareceu beijar a madeira velha, suavizando as arestas ásperas do frio. Você caminhou até a janela, sentindo sob os pés a madeira firme e conhecida, agora menos implacável. A névoa que ainda esmaecia sob os telhados parecia se desfazer sensualmente, como se a própria natureza respirasse fundo, aceitando. O novo capítulo começando sem pressa, com reverência. Quebrando o silêncio com um suspiro que escapou sem força, você lembrou daquele ritual tão delicado, da reverência em cada gesto na preparação do chá. Era nesse equilíbrio entre fragilidade e resistência que a casa sustentava sua alma. E talvez você tenha entendido que não precisava mais lutar contra aquele frio interno. O aroma da terra molhada que sutilmente infiltrava a casa trouxe uma ponte invisível para as memórias de dias passados. Fogueiras compartilhadas, risos abafados em noites longas e o calor real das mãos amigas. Naquele momento, o fogo que estrategicamente adaptava-se dentro da chaleira não era apenas físico. Era o calor das pequenas certezas, da paz que chegava devagar, sem alarde, como as sombras que finalmente pararam de dançar nas paredes. Ainda que o kimono fosse áspero e os trapos gastassem a pele, você percebeu que havia um conforto abstrato e profundo em permanecer ali. O frio não era mais um invasor implacável, mas uma presença sutil que lhe ensinava a respirar com calma, a se aquietar com a lentidão que a vida agora exigia. O sussurro distante do vento tocava as folhas secas lá fora, enquanto nas suas mãos a cerâmica polida descansava sem a antiga urgência, convidando a contemplação. Caminhando para o altar, você ajeitou as peças com cuidado. Cada gesto, uma reverência à continuidade, ao ciclo que pulsava quieto dentro daquela casa. Os objetos que antes guardavam segredos agora pareciam guardar só histórias de resistência, de sobrevivência tênue, mas firme. Lá fora, a noite que antes parecia fechar-se num abraço sufocante deu lugar a um horizonte expandido, uma promessa lenta de que tudo seguia, mesmo quando invisível. A respiração se tornou profunda e ritmada, harmonizando-se com o entorno. O chiado distante do fogo em outra casa, o sopro do vento que moldava a manhã e o silêncio que finalmente não exigia vigilância. Você sentiu a presença do inverno não mais como um opressor, mas como um convite ao recolhimento, ao repouso merecido, depois de tantos pequenos conflitos invisíveis. E naquela quietude, um conforto inesperado. Você sabia que, mesmo com seus passos lentos e cuidadosos, havia conquistado algo maior. A serenidade que agora preenchia o espaço era um pacto silencioso entre passado e presente. Uma aceitação pacífica das sombras e das luzes. A casa, com suas paredes gastas, suas frestas por onde entrava o frio
e o aroma da madeira úmida tornou-se não um lugar de medo, mas um templo de calma, onde a alma podia descansar. Você se acomodou finalmente num canto conhecido, o kimono envolvendo o corpo em um abraço áspero, porém familiar. A brisa fria que entrava pela fresta da janela espalhou, junto ao ar, um silêncio amigo. Olhou para o céu claro, que começava a tingir-se de tons pastéis, e sentiu, talvez pela primeira vez naquela manhã longa e cheia, que havia encontrado um equilíbrio tênue e precioso. Ali, entre a sombra que se retirava e a luz que surgia, você entregou-se a um respiro lento, deixando que o silêncio macio da casa invadisse os sentidos. Um novo dia nascia, mas você sabia que, naquele instante, a noite tinha vencido no coração. Um sono tranquilo e prometido pelas histórias do amanhecer, embalado pelo aconchego sombrio daquele mundo antigo que agora gentilmente desvanecia em paz.